Mestre. Como é que é? Lucano. Mestre Lucano. Não, o mestre Lucano. O Talibã. Ele, nas abordagens dele, de forma muito sutil, ele fala sempre de... Não sei se estás na ordem dos médicos, não sei. E eu sinto muito essa descredibilização em geral das pessoas dizerem ela não é mesmo médica, ela não é mesmo autorizada para falar isto. Eu tenho aqui, no caso, recebo sempre e-mails, consegue ver? Isso é o quê? Access Concession. É o instituto que me formou. Está aqui, isso aqui o quê? É o meu nome. E eu tenho um número na ordem. Não, mas ele está sempre a falar. Doutor, é assim. Isso, é assim, doutor. Posso acabar de falar? Sim. Não, só que afirmaste algo que acredito que notaste, porque assim, é uma questão organizacional, é uma questão de ética. Reparaste que o engenheiro disse bem, porque vocês, os médicos, quando são formados, até a vossa certificação é tornada pública. Ok. A doutora sabe disso? Sim. Então é normal que, por uma questão de ética, para eu que tenho conhecimento, e graças a Deus o engenheiro também, a partir de... Ligou-nos de onde? França? França. A partir de França, disse bem, por uma questão dele não ter a confirmação e não violar com a ética, preferiu chamar senhora Luinísia, você sabe? Exatamente. Senhora Luinísia. Então não vou, ele em nenhum momento discordou, que até que me deixou tranquilo aqui, feliz. É que isso que tens defendido já há algum tempo, e eu vi tanta gente por aí a martelar, que se dizem também médicos, nem tiveram ainda o cuidado. Mas está aqui o próprio engenheiro mestre nessa área, primeiro afirmou que há essa possibilidade e explicou em que condições isso acontece ou ocorre. Isso é que é o certo. Mas então, nós não podemos, desculpa, em nenhum momento descredibilizei. Mas repito aqui, há uma questão da ética. Porque nós podemos chamar, eu posso usar o nome doutora, o angolano tem um bocado dessa forma de chamar, engenheiro, mas é mesmo só para chamar, como é seu doutor, é mesmo só para chamar, boss, é uma forma nossa de se comunicar. Há uma coisa que ele disse... Mas acho que percebeste o que eu defendi aqui. Há uma coisa que ele disse que também é matéria de estudo, isso de o material genético encontrado, não sei se vocês perceberam, ele explicou, o microcarismo é quando, por exemplo, o Talibã tem uma esposa e essa esposa teve primeiro um filho homem e depois tem uma mulher. As genéticas desse filho homem que foram passadas vão para essa mulher, essa filha dela. E ele afirmou que essa senhora de 90 e tal anos talvez tenha se encontrado material genético de um homem, porque, não é de um irmão, é porque no órgão onde ela esteve desenvolvida, onde ela se desenvolveu, a pessoa que no caso estava a desenvolvê-la tinha esse material genético e há essa transferência. Mas isso também é um caso que atualmente tem estudos que entram em defesa e outros que não. Mas nesse caso agora, doutora, ele é a especialidade dele. Sim. É o mestre. Eu acho que por uma questão de reconhecimento. Não, reconheci. Só disse que esse estudo também para dizer o quê? Que nem sempre quando um profissional, pode ser que um outro médico ouviu ela dizer e vem, ele mentiu. Ele não mentiu, isso é resultado de um estudo. Sim, de um estudo, com certeza. O que fizeram comigo na internet, ela é mentirosa, isso não se faz. Isso, eu também reprovei, acho que me estás a ouvir aqui, que eu digo sempre, as pessoas têm que ter a calma, é preciso ter calma para agir rápido. Ok. E eu, enquanto vinha para aqui também, sabe, as pessoas mandam sempre mensagens, porque não é assim, não, as coisas não funcionam bem assim. Há o conhecimento e a certificação do conhecimento. Exato. Eu, por exemplo, há coisas que aqui a doutora está dizendo, não é porque eu desconheço, mas eu prefiro falar de uma forma mesmo que aparentar desconhecer, porque quero aprender mais, porque em termos de especialidade, é claro que ela tem mais aprofundamento naquele conhecimento do que eu. E óbvio que como eu tenho conhecimento de uma forma geral, apenas genérica, aí ela tem aprofundado, eu não estou aqui para discutir, para dizer quem tem maior conhecimento e quem tem menos. Eu vi algumas frases até que diziam, Talibã não é nenhum sexólogo e vai debater com uma sexóloga. Disse, não houve debate nesta ordem, porque a própria sexologia, por exemplo, ela é a especialista da área, é a terapeuta e eu sou o que pratico. Então, há aqui uma correlação.
É normal que alguns experimentos que ela teve, que talvez nunca encontrou num paciente como eu, que ela está aqui a ter no painel. Mas dentro das 4 fases da ciência, a empiricidade também entra, Flávio. Sim, entra em sim. estudos. Estudos empíricos podem se tornar legais. É de onde começa mesmo, É mesmo também. daí onde começa. Sim, começa com o empirismo, depois a certificação. Olha, estendendo um pouco aquilo que é a nossa conversa hoje, mas em tom de final, né? Yeah. Falávamos antes do programa começar e um assunto que polemizou na internet, a questão do FUNS, né? Talibã, fala-me a tua opinião, se concordas com o facto do FUNS reduzir a nossa capacidade cognitiva, Proatividade. a questão do carboidrato, né? Eu não preciso ser especialista para reprovar categoricamente essa doutora. Desculpa lá mesmo. As pessoas estão muito com isso. O que são os carboidratos? Naquilo que é o básico que eu aprendi, muita gente que estuda o ensino de base em Angola dá-nos esse conhecimento de uma forma geral. Temos as proteínas, as vitaminas, os carboidratos que os alimentos têm e o nosso organismo necessita. O carboidrato é um energético. Podes continuar a falar para as pessoas? Não, chegou a tua vez, até demoraste. Bacon. Ainda bem que está aqui a própria doutora que vai desenvolver mais ainda isso, mas eu estou a falar daquilo que são as mínimas experiências. Então, os alimentos, a questão da alimentação e gastronomia é também uma questão cultural. E nós, quando falamos sempre em cultura, há quem acha porque não. A nossa, dos estudos que vieram da Europa, ou sei lá o que é a forma deles de se alimentar, é totalmente diferente da nossa. E nada tem a ver na proatividade. Porque se alguém vir me dizer isso, quer dizer que tudo quanto já desenvolvemos hoje, a maior parte dos nossos médicos, cirurgiões, que até exigem muito mais, a mente, né, o pensamento é muito mais do que um médico comum, tem na base alimentar o FUNS, porque é uma coisa aqui que é o FUNS e os molhos que acompanham o FUNS. O que estava na base disto? Há uma coisa que ela disse, um ponto específico que ela diz. O FUNS causa infertilidade. Vamos começar por aí. Okay. E várias pessoas disseram... Não disse pode causar, afirmou categoricamente causa. Aí mesmo eu já lhe reprovei. Tá bom, agora porque a minha mãe, a base alimentar dele é FUNS, me gerou, estou aqui. Bom. Vamos agora a dados. Ok. Nós estamos aqui em 2025. Durante vários anos, não sei quando é que o FUNS foi inventado, quando é que o FUNS foi... Desde que nos reconhecemos os nossos ancestrais. E desde esse tempo até hoje, sempre comemos FUNS e sempre tivemos a questão da fertilidade desenvolvida. Tranquilo. A questão da fertilidade boa. Mas a fertilidade boa seria o quê? Aqui raramente as pessoas fazem um teste de compatibilidade, sim, que é aquele teste de triagem, né, do portador, onde vem toda... o teste de compatibilidade em si é o teste onde vão ver o teu ADN, o ADN da mulher, para ver se não tem genes com mutação, se juntos, para como dar ali os casos das engenheiro células, disse, sim, podem causar alguma doença recessiva. Porém, existem os exames particularizados, onde você sozinho quer ver se naquilo que é o teu grupo, aquilo que é a tua linhagem genética, há alguma identificação de alguma mutação de alguns genes. E geralmente, quando vamos fazer isso, conseguimos perceber onde temos debilidade, onde não temos debilidade, se podemos gerar uma criança assim ou não. E se juntamos com alguém que também tem esses genes, podemos ter um filho assim. Nós raramente fazemos isso. A questão da fertilidade não é só incorporada no nós fazer filho. Nós podemos não ser compatíveis pelo fato de termos os mesmos genes mutantes que, se juntos, podem causar alguma doença genética. Muita gente reprova a doença genética, alguma alteração ou mutação genética. Então, nós não tendo essa particularidade, nós não vamos entender em amplo espectro o que é a questão fertilidade. Muitos aspectos do carboidrato podem se danificar a nossa fertilidade em algumas questões, em geral, a nossa saúde. Gostei agora, condicionais podem, sim, é uma Existem estudos recentes que também falaste do leite, que é o alimento mais precioso quando você nasce. Leite materno. Yeah. O materno. O materno, exatamente, foi o que eu falei. O leite materno. Porque os outros são questionados e até reprovados. Não, eu falava do materno. Hoje em dia já se reprova o uso do leite, que nós usamos durante muito tempo e não víamos nenhuma instabilidade. Leite de vaca, leite de qualquer outro animal já é reprovado.
É o que eu digo, a ciência, ao longo do tempo, vai fazendo estudo em função das reações. Hoje pode-se afirmar uma coisa, amanhã não. Ela é naturopata e ela defendeu o porquê. Existem estudos, sim, que mostram como o carboidrato pode danificar. E há personagens agora, né? Porque muitos personagens trainers são também formados em motricidade humana e tudo mais, e têm autoridade para falar sobre isso, que já condenam o uso de carboidrato a muitos alunos por causa disso. Dizem que é inflamatório, não só nutricionistas também consideram o carboidrato inflamatório, porque em comunicação com o nosso organismo podem transformar-se em outras propriedades. Mas nesse caso, desculpa, só doutor, eles não condicionam a origem desse carboidrato? Existem vários tipos. Ela falou do fungo em geral, não falou só do fungo de milho ou do fungo de bombom. Estamos a falar do que ela falou. Então ela não devia ter certeza absoluta quanto a isso, porque para dizer... Bem, eu acho que pela abordagem que apresentou, generalizou. Generalizou, ela não teve cuidado. Ela usou o termo carboidrato e não referenciou que aquilo que contém o fungo, pelo menos foi o que eu entendi do vídeo, não é? E sendo... Eu já vi vídeos dela explicar o porquê. Eu já vi vídeos dela... Mas cientificamente não conseguiu convencer as pessoas, porque os dados depois... Cientificamente não conseguiu convencer as pessoas, não, né? Não, é assim, a explicação dela foi, ok, mas depois nós temos que ver o resultado nas pessoas. Eu digo, por exemplo, na minha realidade do Luís, né? Um abraço ao Nelly Lucas, o homem do Meu Corpo Pé de Funge, grande cacete. Nós no está vendo Luanda, quando a mulher está para ir ter o bebê, não tem aquele hábito de dar chá quente, para ver se facilita no processo. Isso existe, pronto, nunca foste mãe, é normal. Se prepara. Como é que sabe? Ela não falou sobre isso. Não falou? Ou tem conversado? Não, é que... Já conversaram fora do programa? Não, acho que quando foste ao Acucungo, ou melhor, WC... Está a investigar? Não. Tens interesse? Então, eu estou a dizer que nunca tiveste, nunca teve filhos, não tem como confirmar essa cena. Então, em Luanda, e as pessoas vão confirmar isso. Há uma pergunta legítima dela. Dá um chá quente, estás a perceber, né, Fly? Ao darem um chá quente, estimula o filho a nascer rápido, a vir ao mundo. Sabe nos o que é que demos às mães? É fungo quente. Nós já saímos a chorar em Kikongo o próprio fungo. Luco é. Parece anedota, mas não. O fungo está no nosso menu desde o primeiro momento até na velhice.